bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Ter a sua companhia sempre é essencial, maravilhoso. Eu amo. Bem-vindo ao Pode Tudo, a mais um episódio especial e maravilhoso. Quando hoje eu trago aqui um convidado que ele vai trazer histórias incríveis pra gente. Ele vai trazer histórias de viagem, história da vida dele, de superação, história linda, e é um cara que é cheio de vontade de viver e de explorar esse mundão. Um amigo que eu ganhei há pouco tempo, mas que já mora no meu coração aqui, porque eu estou encantada com a história dele. Eu estou recebendo hoje aqui, pessoal, deixa eu abrir aqui, ó, o Fábio, que é médico. Ele, de formação, ele é médico, não é pouca coisa, não. Ator, tem 33 anos, se tiver certinho, se não mudou a idade ainda, 33 anos. Está num processo de visitar todos os países do mundo. Olha isso. Olha o que ele vai trazer pra gente. Ele quer conhecer todas as culturas e características. Já visitou quantos países? Até agora são 32. 32. Quando você me mandou eram 24. Olha que legal, como já mudou. E aí o que acontece? Ele precisou, em dado momento, dar um break aí nas viagens, porque ele enfrentou um problema de saúde que ele vai contar pra gente, mas que agora já retomou. Fábio, bem-vindo ao Pode Tudo. Muito obrigada por estar aqui conosco. É uma honra te receber. Ô, Débora, obrigado aí pelas palavras, obrigado por tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal, tudo bem? Sim. Prazer, sou Fábio, 33 anos, médico, ator. E é isso, também uma honra poder estar aqui, obrigado, Bom. um presente, uma amizade assim, que eu falo que o universo proporcionou esse encontro. Proporcionou, exatamente. Tem coisas que, assim, vem ao acaso e eu acho que sempre tem um porquê por trás, sabe? Sempre eu acredito que as relações humanas têm coisas a nos ensinar, Com né? certeza. Então, com certeza, o que você trará hoje pra gente vai vir cheio de lições e de inspirações para outras pessoas também, né? Por isso que é um prazer muito grande te receber. Te agradeço de todo o coração. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Então, Bom, vamos lá. Olha, eu sei que você tem um monte de história para contar pra gente, mas vamos começar do começo. Você é médico, você também estudou artes cênicas, sim, canto, sim. caramba. Então você tem aí, vamos dizer, uma vida multifacetada. Você faz várias coisas, é isso? Isso deu um pouquinho de dança também. Dança também. Desculpe, Fica perdão. tranquila. Deixa eu só tirar o som. Por ele não... E me conta uma coisa, como que é possível? Porque assim, de médico eu entendo um pouco. O pessoal do Pode Tudo sabe que o Marcelo é médico. Como que é conciliar a vida de um médico, que ao mesmo tempo é um artista, tem também algumas atividades voltadas para esse lado artístico, e ainda por cima querer conhecer o mundo? Então, isso é um processo que virou meio que uma relação mutualística. Uma coisa acaba dependendo da outra para todas elas acontecerem. Elas se complementaram de um jeito que eu não sei explicar como que isso tudo aconteceu, mas aconteceu e existe, e é uma relação que permite acontecer. Aham. Por exemplo, eu me tornei artista antes de eu entrar na faculdade de medicina. Ah, tá. Eu já estudava canto, Aham. tinha feito um curso de formação de teatro, depois tinha feito um curso técnico, enfim. Só que aí veio a medicina, de repente eu interrompi isso tudo. Uhum. Aí quando eu tava, acho que no 4º pro 5º ano da medicina, eu comecei a me aproximar de um pessoal do teatro musical e comecei a estudar teatro musical. Ah, Assim, fazendo medicina. imagina. Pois é. Aquela pessoa que é 220. Aham. Aí fui estudar teatro musical. E de repente passou o 5º, passou o 6º ano, me formei, enfim, e tava nessa pegada de teatro musical. Uhum. Aí fui me especializar em medicina, segui estudando medicina, afastei um pouco dessa relação de teatro. Aí um belo dia eu falei, nossa, tô sendo médico, é legal ser médico, tudo, só que isso tá muito cansativo, muito oneroso, e eu senti alguma coisa faltando. Entendi. E Eu te completava. não completava. Ah, E por um lado também falava, gente, eu tô meio desunando, assim, tô muito frio, muito no técnico. automático. Aí eu falei, eu já li algum estudo, alguma coisa, porque dentro da medicina eu sempre gostei muito de pesquisar sobre educação médica também. Certo.
Então, sobre humanização, Aham. sobre comunicação e como a arte ela pode entrar para complementar essa relação. Perfeito, perfeito. E aí eu falei, não, eu preciso me aproximar mais disso. E eu falei, já estava fazendo algumas audições, fazendo alguns trabalhos na parte de teatro. Tinha feito já Alice, o musical, a peça Bodas de Sangue, do Garcia Lorca. Então tinha feito já alguns trabalhos. Eu falei, não, eu quero ter isso mais presente na minha vida. Aí eu resolvi entrar na faculdade de teatro. Entendi. Qual que você fez a faculdade? Aí eu entrei no Célia Helena. Ai, que legal, olha. Entrei no Célia Helena. Aí, de repente, assim, veio a pandemia e tudo. De repente, eu tô na linha de frente, trabalhando. Então, isso é que eu queria te perguntar, né? Porque você estava se vendo meio frio, foi buscar arte de novo para, sei lá, se reencontrar ou tornar-se mais humano novamente, e daqui a pouco, pá, vem uma pandemia na cabeça. Pois é. E você teve que trabalhar na linha de frente. Na linha de frente, não tinha condição de fazer a faculdade naquele momento. Não dava. Porque, às vezes, eu ia para casa uma vez por semana, ou a cada 15 dias, às vezes eu dormia 6 horas no carro. Era uma relação que você sabia que você ia entrar no plantão, Aham. mas você não sabia quando e se você ia sair. Caramba, E Fábio. como você ia estar, se você ia ficar doente ou não. Sim, sim. Porque muitos lugares tinha regulação, inclusive de EPI, de máscara, de óculos. Sim. Muitas vezes eu cheguei a comprar do meu Comprar próprio do seu bolso, bolso sim. para me proteger. Aham. Não tinha contato com a minha família, nada. Claro, porque tinha que estar isolado. Total, me isolei completamente. Eu tinha medo que algo acontecesse. Sim. Acho que como todo mundo que trabalhou na linha de frente ficou nessa Sim. situação. Vivi um pouco disso em casa, depois eu falo. Aham. E chegou um ponto que esgotou. Esgotou. E que é o que é conhecido como burnout, que é o esgotamento físico e emocional pelo excesso de trabalho. Aham. E eu entrei num automático que chegou e você convivendo com a morte todos os dias. Pois é, né? Porque é muito engraçado isso. Nós leigos, a gente imagina que o médico, ele trabalha essa parte, né, na mente dele, e durante a faculdade ele vai se preparando para lidar com a finitude, né, de poder lidar com a morte do paciente, de poder lidar com os familiares. E eu sei que isso não é tão simples, né? E imagino na pandemia, porque assim, o que a gente ouvia dizer? Ah, se o paciente entrou para entubar, dificilmente ele sairá, né? E era um atrás do outro, né, Fábio? Não, já teve um plantão que, sei lá, eu vi de 10 leitos, eu vi 9 serem ciclados, trocados ao longo do plantão, em 12 horas. Meu Deus. Coisa nesse nível, porque Entendi. tem várias questões, porque tinha muito também a questão da equipe, porque Aham. precisou de uma demanda maior de enfermagem, de Claro. fisioterapia, de técnicos, e muitas pessoas que chegaram, inclusive colegas médicos, não estavam preparados para um tipo de assistência intensiva. Então era muitas vezes algo desafiador, porque você, enquanto profissional médico, você não faz nada sozinho. Você depende de toda uma equipe Exatamente. nesse ambiente. Aham. Nossa senhora, eu fico, fico imaginando, porque, como eu disse, em casa não chega nem aos pés, obviamente, do que vocês viviam lá dentro do hospital, mas eu me lembro, o Marcelo voltando, vindo também do plantão, porque na época ele dava plantão no HC. Nossa. E aí ele ligava pra mim, Dé, eu tô voltando. Aí o que eu fazia? Eu já me paramentava pra eu poder pegar a roupa dele, né, pra pôr pra lavar. Então era luva, face shield, touca, nananã. Porque no começo a gente realmente não sabia. Eu posso pegar e morrer amanhã, né? Eu sou hipertensa. Então no começo era aquele... de fato uma Como vai delicadeza. ser o cuidado? Exatamente. Então nós tínhamos esse desespero, assim, de como a gente vai lidar com a família, de estarmos longe também dos pais, isolados completamente, né? Então isso foi difícil, lá em casa a gente viveu também essa doideira. Imagino como que foi pra você. Agora você me conta, você falou que você dormia 6 horas no carro, às vezes, tal. Você se sentiu muito sozinho durante esse período? Com certeza. Às vezes eu nem dormia. Às vezes não dava tempo de ir para casa. Às vezes, sei lá,
saí 1 da tarde, porque o colega que era pra chegar de manhã não veio, aí veio o chefe 1 hora da tarde. E à noite eu já tinha um outro plantão, que eu não poderia muitas vezes abrir mão, porque não tinha quem o fizesse. Entendi. Então, e aí era no mesmo hospital? Ou Ou em outro. Aí próximo. você, indo de um para o outro, você descansava no carro até da entrada no próximo plantão. Muitas vezes. Entendi. Então foi uma loucura. Esse momento da pandemia foi uma loucura. E claro, a gente não é robô. O Exato. corpo, a Tem um mente, o espírito, eu falo, tudo o que compõe a saúde, de acordo com a definição da OMS, Sim. vai e reverbera na gente. Com certeza. E aí você conta dessa questão do burnout. Sim. Como que foi isso? Quando que você percebeu e como que você fez? Como você conduziu essa questão? Então, na verdade, eu não percebi. Ah, Tava tão no automático que chegou num ponto que pra mim foi uma infelicidade tão grande, uma tristeza tão grande, porque você começa a conviver com aquilo e começa a aceitar aquilo como realidade. Cheguei num momento que eu entrei numa paranoia assim que eu falava, meu, e se o mundo e a realidade nunca mais voltar a ser o que é, a gente estiver vivendo tipo um apocalipse. Sim. Eu falei, eu não aguento mais esse negócio. Aí tinha um dia que eu tava no horário de almoço, tava dentro do carro. Aí eu falei, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu tinha comprado uma série de medicações e tal. Eu falei, mandei uma mensagem, assim, liguei em casa, falei com a minha mãe, falei com a minha avó, com a minha família, meio que como se fosse uma despedida. Fiz uma carta e tomei aqueles remédios. É mesmo? Dentro do carro. Assim, foi um momento, assim, um desespero. Tá. E eu falei, não, eu vou acabar com tudo. E assim como outros colegas também o fizeram e alguns conseguiram, eu tive sorte de que alguém notou alguma coisa diferente, alguma coisa estranha e percebeu. E daí nisso Te ajudou. ajudou. Aí passei pelo processo de lavagem gástrica, de atendimento, enfim. Fiquei praticamente 3 meses sem trabalhar. Tá. E nisso, tudo que tinha entrado de dinheiro também dessa pandemia, porque quer que não, também para muita gente, ao passo que muita gente passou fome, passou necessidade, a gente ganhou muito dinheiro. Sim. Muito dinheiro. Claro, você trabalhou também para isso, né? Claro. E esse dinheiro todo foi embora. Foi embora nesse período, porque depois voltar a trabalhar, parece que assim você desfragmenta. Entendi. E colocar um pedacinho, colocar outro, Sim. e se reentender e começar a pensar e fazer acompanhamento médico, começar a fazer terapia e olhar para si, olhar novamente para o autocuidado, rever quem é você, quem é o mundo. Sim. Eu falo, Claro. foi um processo muito, mas muito desafiador. E tanto que eu digo assim, quando eu vejo alguém que eu percebo que tá caminhando para uma situação, um estado assim, Extremo. eu paro, mesmo que eu não tenha muita intimidade, chamo para conversar. Certo. Que a gente sabe que a taxa de suicídio entre profissionais de saúde é muito mais elevada comparada com a população em geral. Sim. E você não percebe, eu não percebi. Eu, no passado, julgaria qualquer pessoa que tivesse tentado ou feito alguma coisa do gênero. E hoje eu entendo quão desafiador é isso. Claro, imagino o seu... Meu Deus, o seu... Não imagino. Mas, assim, aquele momento dessa decisão, né? De falar, não quero viver mais isso que a gente está passando. Porque nós não tínhamos perspectiva, né? Nós não sabíamos como que seria o futuro de verdade. Então, realmente, Nossa Senhora. Mas que bom que você teve ajuda e que você hoje... Então, você também ajuda outras pessoas. Com certeza. Eu falo a prevenção, o cuidado, porque também é um reequilíbrio. Sim. Eu falo, isso foi um desequilíbrio extremo que talvez precisou vir para se ter um reequilíbrio. Com certeza. E eu acredito assim, eu sempre gosto de ver o copo meio cheio, sabe? Então eu acho que a partir do momento que você passa essa experiência, hoje você já tem um outro olhar sobre a vida, né? E você consegue ter uma maturidade diferente de tudo que você passou. E aí você reescreve a sua história, né? Só que eu sei que aí, bom, no meio do caminho veio logo depois a descoberta de uma doença
Pois é, eu falo. Foi depois desse episódio, Foi no Fábio? Esse episódio foi em 2020, estava no começo da pandemia. Tá. Estava no começo da pandemia e essa doença é o câncer. Sim. Descobri um câncer. Isso foi no começo deste ano, Tá. 2024. Aham. Porque, ó, passou tudo isso, passou ano, começou uma reconstrução, uma nova vida, uma retomada da vida, uma passagem da pandemia, uma releitura da vida. Uhum. Eu tava na Guatemala. Uhum. Inclusive, eu falo que as coisas têm um motivo para ser, porque era o dia que eu abri o exame, foi o dia que eu fui pro sítio arqueológico de Tikal, que é o maior sítio arqueológico maia do mundo. E eu acredito muito nessa coisa de Tá. energia. Sim. E eu falo, e foi nesse dia que isso tudo aconteceu. Ah. Eu falei, meu Deus, como assim? Porque Você tava sozinho? tava. E o pior, eu que fiz o diagnóstico. Porque Cara, você é muito forte. 3 dias antes de eu viajar, Ah. no começo desse ano, eu ia embarcar para o Canadá, para Montreal. Eu falei, vou colher meus exames de rotina, como sempre faço, 3 meses, tá. enfim. Só que eu tinha uns dias antes, quando você chega tarde do plantão e você se joga no sofá, aquele momento, tipo, Sim. vou descansar, Ah. eu senti um incômodo na minha perna, assim, como se fosse um... Eu mexi aqui de um lado, nada, mexi do outro lado, falei, será que é alguma hérnia? Falei, pode ser. Tô gordo, carrego peso, pode ser uma hérnia. Tá. Beleza, mas não. Aí eu fui com a mão um pouco pro lado, e quando eu coloquei a mão na bolsa escrotal, eu percebi que tinha uma diferença de tamanho de um testículo pro outro, e tava meio enrijecido. Só que na hora a gente nunca acha que é nada, né? Certo. Eu até comentei com alguns colegas antes de viajar, você deve estar criando coisa, TRM positivo. Sim. Aí eu desencanei, mas pelo não, pelo sim, eu pedi alguns marcadores tumorais. Tá. Falei, vou coletar exame de sangue, já coloca uma coisinha a mais. Perfeito. Aí, de repente, eu abri esse exame. Tava tudo positivo, estouradaço. Aí eu falei, não tô acreditando. Mandei pra 3 colegas de confiança. Sim. Daí foi meio que unânime. Vem embora. Vem embora. Sim. A gente precisa resolver isso. Aí, entre esses dias, foi esse diagnóstico e vim embora, eu ainda posterguei uma semana. Nossa. Porque eu tinha na semana seguinte o quê? Eu ia pro México. No plano inicial, eu ia ficar uns 15 dias no México. Fiquei 7. Tá. Porque eu falei, não, eu vou conhecer o Hotel do Chaves em Acapulco. Sim. E eu vou encontrar a minha amiga em Cancún. A gente, inclusive, dividiu um resort em Cancún. Eu ia ajudar ela a se preparar, porque a filha dela ia casar dias depois. Entendi. E assim, foi muito desafiador, porque foi uma semana de negação e ao mesmo tempo aceitação disso tudo e parecer pra minha amiga que tava tudo bem. Entendi. Porque eu falei, essa minha amiga, ela é cirurgiã do trauma. Eu não posso chegar e dar uma notícia dessa, assim, no meio do nada, assim. Então, eu meio que bloqueei. Eu aprendi a fazer isso, como se nada tivesse acontecendo. É mesmo. Nossa, foi uma loucura. E aí você volta pro Brasil, e aí você vai atrás do seu tratamento. Sim, eu voltei pro Brasil e, assim, nesse meio tempo já tinha me comunicado com minha família, enfim. Até conversei com uma familiar que teve uma situação de câncer também, e pra perguntar como que ela abordou. Eu também não sabia como falar com a minha família nesse meio tempo. E eu cheguei, porque eu tinha que pedir ajuda também para fazer os agendamentos, porque eu tentei fazer por lá, não sei se por eu estar em outro país, o sistema bloqueava, eu não conseguia avançar. Entendi. Então, para não atrasar mais, tive que pedir ajuda. Certo. Então, você foi obrigado a começar a abrir essa questão desde lá. Desde lá. Entendi. E como eu ia voltar e tal. E assim, eu sou artista, né, gente? Então eu sou dramático. É sério? Eu tenho esse momento. Do mesmo jeito que você sabe fingir que tá tudo bem, você também dramatiza. Eu tenho esse momento. Eu falo, eu tenho as emoções muito afloradas. Assim. Eu nunca esqueço de um dos primeiros professores de teatro que eu tive. Ele falou:
Esse é o preço de ser artista. Você desenvolve uma sensibilidade para as coisas muito grande. Uhum. E é o saber lidar, o saber equalizar isso como uma mesa de som. Uma mesa de som, Tá. você equaliza. Sim, sim. É de acordo com o estímulo, com a demanda que você tem, a captação que você tem. Sim, sim. Então, é um processo diário. Entendi. E aí, bom, você passou pelo tratamento, você ficou bem, e você fala também que parece que teve um episódio de depressão. Na verdade, a depressão, ela foi no passado. Ah, foi aquela junto da época da pandemia, Sim, então. o burnout Ah, tá. veio subsequente Ah, eu à tinha depressão. entendido que depois ainda desse tratamento que você tinha ainda passado por depressão também. Não, Ah, claro, eu fiquei. A depressão veio depois, assim, eu fiquei, sei lá, uns 6. Depois do suicídio, que foi 4 de junho de 2020, tá. eu fiquei uns 4 a 6 meses mal ainda, Entendi. trabalhando pouco e me reestruturando e precisando de remédios, de acompanhamento médico, de acompanhamento psicológico. Uhum. Aí começou uma reconstrução. Inclusive, naquele ano, teve uma coisa muito curiosa, porque eu tinha comprado previamente à pandemia uma viagem para Cancún. Certo. E eu não cancelei essa viagem. E estava podendo viajar, com as precauções, Tá. eu fui. Uhum. A minha irmã falou, vai, eu vou com você. Uhum. Aí a gente comprei uma passagem para ela e a gente foi para Cancún. Uhum. E a partir daquela viagem, nossa, eu comecei a melhorar muito. Coisa que remédio, que terapia, que tudo que eu tava fazendo naquele momento não tava... Não estava ajudando tanto. E talvez isso tenha sido um gatilho de tipo, Sim, opa, sim, isso sim. aqui faz bem. Eu preciso disso aqui. Entendi. Então, essa decisão de você conhecer o mundo veio depois de todo esse turbilhão. Essa decisão de conhecer o mundo, ela veio de um ano e meio, quase 2 pra cá, Ai, mais ou tá menos. recente. É recente. E desse tempo pra cá, você já foi para 31 países? 32 agora. 32, é verdade, você acabou de voltar Acabei de chegar do de Equador. Equador. 32 países. 32 países. Que legal. E você realmente quer conhecer o mundo todo. Quero conhecer. Quantos países são? Então, esse número gera polêmica. Gera, né? Gera polêmica. Eu não sei responder, sinceramente. Porque, assim, se eu seguir a ONU considera 196 países. Isso. Se eu seguir o Comitê Olímpico, ele considera 207 países. Tá. Se eu seguir o Banco Mundial, 220 países. E tem a minha lista que eu estou criando. Você tá criando Vamos ali. assim Sim. Que nem, por exemplo, o país número 4 da minha lista, em tese, não é um país em nenhuma lista, que é a Guiana Francesa. É uma zona extramarinha, vulgo colônia, Tá. da França. Da França, sim. Só que, para entrar na França com passaporte brasileiro, você só entra. Espaço Schengen, tudo bonitinho, faz a imigração. Para entrar na Guiana Francesa com passaporte brasileiro, você precisa de visto. Mesmo sendo uma colônia da França, Em tese, tem essa exigência. você precisa de visto. A cultura da Guiana Francesa é completamente diferente da França, de modo geral. Apesar de usar o euro como moeda, ter o francês em tese como língua base, outras línguas também são faladas lá, derivadas do crioulo. A comida, a cultura é completamente diferente. O estilo de vida e até a qualidade de vida das pessoas é completamente diferente. E entre esses motivos e outros tantos que eu considero como um país e não um território. Entendi. Então, Fábio, mas assim, de todas essas viagens, né, dessas 32 que você já realizou, alguma teve algum acontecimento, assim, que você jamais vai esquecer e que, sei lá, vai ficar marcado para sempre, que você vai registrar em algum lugar? Conta para mim aí, uma coisa boa, uma história legal, assim. Com certeza, eu até arrepiei de lembrar aqui, gente. Que legal. Então, eu acho que para mim um grande marco foi quando eu fui para a Guiana Francesa. Por quê? E novamente falando da Guiana Francesa, que é o primeiro território que eu coloquei como um país. Um pouquinho de lá, hein? Gostei demais de lá. Enfim, porque como
eu falo assim, eu era antigamente um viajante meio Nutella. Ainda que eu tenha Hum. aprendido a viajar muito com as milhas, Aham. e eu era aquele viajante que só ficava em hotel chique ou resort, com 2 malas despachadas, com a mala de mão, mais a mochila, levando um monte de coisa desnecessária. Tá. Aí, tirando foto na classe executiva. Tudo bem que eu tava Certo. pagando barato, né? Mas ainda assim, Aham. eu falava, para visitar pelo menos 196 países e alguns mais, esse Uhum. modelo não sustenta. Sim. Ainda que você mova todas as estratégias de milhas do mundo. Tá. Eu falei, preciso reduzir o custo disso e preciso reduzir a minha bagagem também. Uhum. Porque tem lugares que não dá pra viajar com esse mundo de coisa. Aham. Aí comecei a estudar, comecei a ler sobre, conversar com pessoas, enfim. E tanto que eu mudei os planos. O plano inicial era ir de Belém pro Suriname, Hã. Suriname seguir pra Guiana e enfim, Tá. e depois ir pro Caribe. Mas estavam falando que o Suriname, a Guiana não eram lugares legais pra você ficar muito tempo assim, que tinha uma periculosidade. Tá. E assim, eu já tinha a passagem da Guiana pro Caribe. Uhum. Eu falei, tá, aqui eu não consigo mexer, eu vou ter que mexer nesse meio aqui. Redesenhei a viagem. Em vez de pegar um voo de Belém pro Suriname, fui para o Amapá, Aham. peguei um ônibus Meu Deus. e subi pro Oiapoque. Iapoque. Oiapoque Extremo norte. não é o extremo norte, na verdade o extremo norte geográfico Tá. é o Monte Roraima. Tá. Monte Roraima não, é o Monte Caburaí, no estado de Roraima. Certo. Mas quando teve toda aquela questão da geografia, que se criou aquela frase famosa do Oiapoque, eu fui naquela época que Isso. acreditava que o Oiapoque Isso. fosse o extremo norte. Exato. Mas não é, mas é longe. Tá. Isso eu posso Imagina. garantir. São tipo 10 horas de ônibus, Meu Deus. 100 quilômetros, você tem asfalto. Hã. Depois disso, mais nada. É tudo terra e Dez. pá, 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 o ônibus chacoalhando a noite inteira. E o ônibus cheio? Lotado, É mesmo? lotado de gente. Nossa. É um por noite, né, que tem. Entendi. Ah, sim. Tem uma opção, parece que a galera pega uns carros 4x4, enche e faz o trajeto. Uhum. Mas quando eu fui, eu não encontrei essa opção. Entendi. E aí isso ficou marcado pra você, mesmo lá a noite toda do pó, foi... Total, porque eu tive que usar um pouco da imaginação também. Porque é um belo de um perrengue. Nossa. E eu falo, pra quem tava viajando de classe executiva, tomando champanhe no leito-cama, de repente você tá num ônibus convencional, cheio de gente chacoalhando. Eu Ô, falo, Fábio, me fala uma coisa, e durante essa viagem você conheceu pessoas? Você conversou? Como que foi essa... Ou você, não, você ficou ali só observando? sim, é super necessário conhecer pessoas. Uhum. Super necessário. A partir do planejamento. Porque quando você vai para esses lugares que são menos turísticos, menos Tá. conhecidos, a quantidade de informações ou de conteúdo nas redes sociais Uhum. é mais limitada. Mesmo você buscando em outros idiomas, é mais limitado. Aham. Então, você vai conhecendo, às vezes por uma hashtag, você manda mensagem para um desconhecido, e esse desconhecido te ajuda. Aham. Às vezes você conversa com alguém aqui, você conhece alguém no ônibus, na beira da estrada. Que nem, por exemplo, na Venezuela, Hã. foi o meu país 31. Tá. Na beira da estrada, Hã. eu conheci 2 franceses e a gente pegou carona juntos com um estranho na beira da estrada pra ir pra cidade. Fábio, em algum momento da sua vida você já passou medo Já, nessas viagens assim? com certeza. Assim, eu fiquei com um pouco de medo na Guiana, Hã. quando eu tava no centro, que eu vi os caras abrirem uma van, pegar uma pessoa, colocar pra dentro e sair. Tipo, a pessoa foi sequestrada na minha frente. Aham. No Suriname, senti medo também, porque tipo, tinha um cara cheirando crack, assim. De repente ele levantou, ele atravessou a rua e começou a me seguir. Meu Deus. Aí eu tava ali no centro da cidade. Tá. Aí eu entrei num comércio, fiquei lá uma meia hora, fiquei olhando e tal. Aí depois saí pro outro lado, assim, sempre atento também. Aham. E em Honduras. Honduras é meio perigoso. É mesmo? Eu fui pra São Pedro Sula, que é menos perigoso que Tegucigalpa, Tá. mal. Aham. Mas assim, os taxistas falavam, toma cuidado aqui, não fica andando, porque eles sequestram no meio da rua pra fazer, tipo, aquelas saidinhas de banco, Sei. tomar teu dinheiro, enfim. Tirando esses medinhos aí, teve alguma situação mais drástica que você também já viveu e falou, pera, eu tenho que achar uma forma de sair desse problema ou não? Assim,
Negativo, não. Uhum. Ainda não, graças a Deus. Nem terá, nem terá. Não. Eu tive uma faringite na Guatemala. Eu falo, ai meu Deus do céu. Porque todos esses países da América Central, eles vendem antibiótico, assim, no meio da rua, Ah, vá. no camelô. Mas da Guatemala, não. Eu falei, ai meu Deus. Por isso que eu falo que é importante ter um seguro viagem. Sempre. Entendi. Porque na Guatemala, a saúde, ela é paga, totalmente paga. Tá. Aí, e eu tava numa ilha, Aham. em Ilha de Flores, no norte da Guatemala. O hospital mais próximo tava uns 3 quilômetros e eu tava segurando. Daí 2h30 da manhã, como que eu vou conseguir um transporte Uhum. pra chegar no hospital? Sim. Eu fui andando. Fábio. Esse foi um perrengue. Hã. Aí, beleza, uma cartela de antibiótico, uma injeção que eu tomei lá e a consulta, isso custou o equivalente a R$ 1.200. Meu Deus. Ele falou, se não fosse o seguro viagem. Porque daí você pagou e depois teve o reembolso, é isso? Não, na verdade, eu usei de um seguro que Ele pagou na me hora. pagava. É, porque eu tô perguntando, porque, assim, por exemplo, quando a gente vai aos Estados Unidos, aí fala, não, faça seguro viagem. Mas com todas as pessoas que eu já conversei e que usaram, falaram assim, não pensa que eles vão pagar pra você na hora, não. Você vai ter que pagar e depois eles te reembolsam. Então, existem diferentes modalidades Ah, tá. de seguro. Ah, Aí é uma questão de escolha também. entendi. E, por exemplo, existe seguro de nômade, que, vamos supor, até $250, se você tiver alguma despesa médica, é por sua conta. A Tá. partir do dólar 251, você é reembolsado pelo seguro dentro dos termos e condições. Certo. Outros seguros, é isso que você falou. Você paga, guarda a notinha de tudo e pega depois o reembolso, depois de 30, 40 dias. Certo. E uma terceira opção é quando você aciona o seguro, ele fala, ó, você pode ir no lugar tal, 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 Aham. você apresenta o protocolo tal, aí o hospital, o serviço de saúde se resolve com a seguradora. Ah, entendi. Então, você já tem. Você normalmente parte para esse formato, porque você está acostumado também. Tem a ver aí com o seu planejamento, É né? uma questão de escolha. É um Aham. pouco mais caro, mas também, Aham. como o dinheiro é uma coisa que oscila muito também, eu tenho receio de, tipo, aí que acontece alguma coisa mais séria. Né? É, porque é sobre isso, né? Quando eu pergunto que você normalmente viaja sozinho. A maior parte do tempo. É, então. Aí você acontece qualquer coisa, você tem que estar respaldado, né? Total, e resolver. E assim, e essa situação da Guatemala, enquanto médico, eu sabia como resolver e tinha como resolver, só Mas que eu não dependia da medicação, né? eu não tinha acesso ao antibiótico. Fábio, você como médico que tem esse conhecimento e sabe os determinados remédios que são necessários, você faz uma farmacinha quando viaja ou não? Com certeza. É, Eu tenho minha farmacinha de viagem, só que normalmente eu não costumo carregar antibiótico. antibióticos, entendi. Assim, normalmente não, mas Uhum. enfim. E é uma situação que a gente também não espera. Sim, é lógico, claro. E aí fala uma coisa pra mim, eu vou fugir um pouquinho do que eu tinha imaginado de conversar, mas assim, a questão de planejamento. Sim. Como que funciona pra você? Porque que nem você tem esse plano na sua mente, você quer conhecer, você divide por ano, por período de 6 em 6 meses. Como que funciona esse planejamento das viagens pra você? Então, eu acho que tudo começa a partir do sonho. Mostra Eu vou tudo, mostra pegar tudo, quero ver. aqui, mostrar pra Ah, eu vocês. Tá, esse é um caderno Um caderno. seu, normal. Um caderno. Na verdade, esse aqui é um caderno, inclusive, que eu comprei no Suriname. Que legal. Aham. E, assim, eu deixei até separado aqui pra mostrar pra vocês. Cadê? Deixa eu achar. Porque eu falo, tudo começa no papel. O papel aceita tudo. Sim, sim. Então, beleza. Eu vou pra tal lugar, eu faço aqui, ó, por exemplo, um cronograma. Ó, onde que eu vou estar em tal lugar, de lá pra onde que eu vou e qual que é a possibilidade e quanto que eu vou gastar nesse lugar e quais passeios eu posso fazer. Aí eu vou listando. Isso tudo você vai estudando, por exemplo, passeios, valores, tudo via internet. Sim, eu Você vou vai buscando umas ideias já de quem já fez, pegando informações, é pelas isso? redes sociais, sociais. principalmente. Eu Tá. falo YouTube e o Aham. Instagram são escolas. Você Uhum. consegue acesso a praticamente tudo gratuitamente. Aham. E aí e com a experiência também, com o know-how que eu tenho e também passando por um processo de mentoria, passando por conversa com outros viajantes, frequentando eventos de viagem, tudo isso vai se estruturando de uma maneira mais fluida. Entendi. Vai te trazendo toda uma bagagem, né? Tal.
E aí, assim, quanto tempo você acha que você vai levar para atingir o seu objetivo de verdade? Então, eu coloco uma média de 3 anos e meio do início do projeto. Sensacional. Após os 3 anos e meio, o que o Fábio pretende? Bom, com certeza eu vou mudar de país. Assim, eu vou morar em algum outro lugar, Hum, em definitivo ou temporário, não sei. E aí, só o universo sabe o é que vai mesmo. acontecer. Mas assim, que nem você tá registrando todas essas viagens. Sim, tá tudo Ah, no. Eu tô expandindo para as outras mídias, mas o foco tá tudo no meu Instagram. Tudo aham. aqui da camiseta. Sim, Sou sou from from Now. Earth. Uhum. E lá nos destaques tem a experiência de cada país gravada, tem posts, tem reels, tem Uhum. dicas de viagem. Eu vejo porque eu acompanho um monte de coisa que você posta lá. Mas, por exemplo, virar um livro? Isso, com certeza, é a fase 3. Fase 3. É a fase 3. Entendi. Desenvolver um livro, porque daí eu consigo aprofundar por meio da escrita e por meio das imagens, essas Sim. vivências, essas trocas culturais. Isso que você está trazendo é muito interessante. Você consegue ter, assim, óbvio, a foto, a gente volta, né, para aquele lugar, para aquele momento. Mas você consegue, depois de um tempo, conseguir. Você acha que você consegue registrar tudinho assim? Mais uma vez, Aham. ele entra aqui. O Tá, papel aceita tudo. tá. Então, momentos, experiências, marcos, eles vêm pro caderno. E daí você depois passa para o computador. Sim, porque às vezes uma frase, uma palavra ou alguma coisa que você escreve sobre aquele lugar, isso já remete, já traz de volta à memória aquela vivência. Com certeza. Que nem algo assim que me surpreendeu e muito nessa experiência das viagens, é a bondade das pessoas. É mesmo? Pois é, ao passo que durante a pandemia vivi coisas horríveis, Uhum. eu vi como existem pessoas boas nesse mundo e a gente não, nos momentos que a gente menos espera. Sim, sim. Que nem eu tava em El Salvador, Ah, lá na América Central, um dos aham, países mais pobres da América, ah, que no passado já foi o mais perigoso da América. certo. As gangues de lá agora estão em Honduras, Migraram. migraram. Aham. E eu tava, parece a 25 de março, em El Salvador. Tá. É uma loucura lá. Aí eu parei numa barraquinha que eu queria comprar água. Lá eles vendem água naqueles saquinhos, tipo aquele Topo-Up. Sim. Tipo, Ah, é um saquinho de água que você compra. tá. Ai, meu Deus. Aí custava, tipo, 10 centavos. E eu, tipo, tinha uma nota de $10. E o moço não tinha troco. Eu falei, ai, meu Deus. Ele falou, não, você é estrangeiro, você tá visitando meu país, toma de presente pra você. Me deu 3 saquinhos de água. Oh, meu E Deus. assim, ele ficou todo feliz que eu tava visitando o país dele. Entendi. Olha só. Na Nicarágua, quando eu fui pra lá, era um país que eu tinha muito medo de ir, porque tem as questões políticas Sim. também, do regime ditatorial, e tem a questão de histórico de violência, de ser um país não recomendado por várias organizações, enfim. E eu fui, que eu queria ir para uma cidade chamada Diriamba, no interior, Hum. para ver um festival que eu estudei na faculdade, Ah, chamado El Güengüense, tá. que é uma tradição de mais de 400 anos, Aham. é patrimônio da Unesco, e eu queria me aprofundar e pesquisar sobre isso. Claro. Aí eu fui pra lá, o pessoal achou que eu era repórter, assim. Eu Ah, comecei a entrevistar as pessoas na cidade, assim, na ah, Praça Central. ah. E, tipo, a cidade não tem nem 1.000 habitantes. Caramba. As pessoas, todo mundo queria me levar na casa. Abria a casa. porta da casa, falava, vem cá, vem conhecer. Olha. Queria tirar foto comigo, me dava presente. E assim, nossa, Caramba. gente. E aí, outro ponto que agora você falou que também me ocorreu, porque assim, eu quero viajar quero conhecer tal cidade, eu totalmente turística, né? Você tem os seus propósitos aí, você tem o seu objetivo de conhecer o mundo. Quando você decidir para determinado país, você faz esse estudo político, social, prévio. Com certeza. Eu acho que É básico isso, Fábio? com certeza. Claro que algumas coisas escapam, porque a gente não encontra informação na internet. Mas, assim, eu acho que o mínimo é conhecer a cultura, hábitos culturais, valores culturais, e regras de lei geral daquele país. Por exemplo,
Trinidad e Tobago, uma coisa que é uma ilhazinha, 2 ilhazinhas aqui no Caribe, na costa da Venezuela, praticamente. Lá você não pode entrar ou carregar mochila, nada que tenha estampa militar. Por exemplo, não pode entrar no país. No país? Porque, faço a menor ideia. Mas, tipo, sei lá, vou com uma calça, tipo de camuflagem. Sim. Que é super normal usar. A maioria dos países as pessoas usam. Não pode. No Panamá, você não pode correr ou andar sem camisa Nem os homens. na rua. Nem homem, nem mulher, ninguém. É crime. Crime. É crime. Então, toma uma multa. Então, tem algumas particularidades. Sim. Coisas que você olha e você fala, tipo, hã? Interessante. Pois é. E aí, bom, todas essas experiências que você já tem vivido, o que tá te trazendo de visão, assim? Você tá conhecendo, vendo que tem pessoas boas e tal. Mas como fica a sua visão do mundo, sua visão da vida? De tanta coisa que você viveu, muito forte. Como que fica agora? Então, eu entendo que viajar é um processo de expansão de consciência. Tá. Em todos os campos. Seja o campo físico, campo mental, campo espiritual. É uma expansão. Porque você vê como que é a realidade da outra pessoa. E se você se permitir ver além da visão do turista que tá lá, curtindo a praia, comprando a lembrancinha e tomando água de coco na praia, você entende como que o mundo funciona naquele lugar e como que as pessoas que moram naquele lugar veem o mundo. É muito legal isso, né? Total. Você chegou à conclusão já? Tô me lembrando de uma passagem no Chile que nós íamos lá no... Como é que chama ali? Em Santiago mesmo? No Cerro No Vale Nevado? Nevado. E aí a van turística vinha nos buscar com a guia, né? E atrasou um pouco, né, o horário. Aí tudo bem, nós esperamos. Quando ela chegou, ela pediu 1000 desculpas à guia, coitada, dizendo o seguinte: a minha cachorrinha passou mal na madrugada e eu tive que levar ao veterinário, ao hospital veterinário na emergência. Aquilo assim, porque a maioria fica brava, né? Ai, vai atrasar meu passeio, que nananã, eu paguei. Quando ela se abriu e contou, você vê, é uma coisa tão simples que podia acontecer conosco aqui na nossa casa, com qualquer um. E naquele momento me caiu a ficha exatamente sobre o que você está dizendo, que as pessoas, nós somos seres humanos em qualquer lugar do mundo. E que todo mundo passa pelos mesmos perrengues, não é verdade? E que se você se coloca no lugar do outro, as coisas fluem muito melhor. Não é verdade, Fábio? Então, com certeza também essa pessoa que te deu os 3 saquinhos de água, ela vai ver, ela se colocou no seu lugar. A outra que te convidou para ir na casa, que te presenteou, né? É isso que é lindo demais. É verdade, nossa, até arrepiei. É demais isso. E é isso. E você vê, e mesmo as questões negativas, por exemplo, corrupção, sujeira, problema de insegurança, violência. Fala, não, mas por quê? Isso é coisa do Brasil. Isso não é coisa do Brasil. Isso é mais comum do que a gente pensa. Você vê os outros países do mundo, você pode escolher ver o que é feito para mostrar para o turista ou ver a realidade. A realidade. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer em todos os países que eu visito é conversar com as pessoas. Para você, como que é o custo de vida no país? É caro, é barato? Dá para encher o carrinho do supermercado? Porque, por exemplo, El Salvador, que eu comentei, é um país muito barato, apesar de usar o dólar americano como moeda. Mas, para as pessoas que vivem lá, tipo, $1 é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, eles vivem praticamente numa condição de subsistência. E você vê, os países da América Central, eles são muito próximos uns dos outros. Mas por que as pessoas não migram de um país para o outro? Porque eles não têm dinheiro, às vezes, da cidade A para a cidade B. E essa diferença, ela é politicamente esperada para que isso não aconteça. Tanto que os 5 países da América Central, eles são completamente diferentes um do outro. Em tudo. Coisa interessante. Pois é, isso, assim, uma pré-conclusão dessas vivências. Que agora eu terminei o continente americano, né? Enfim, e no Caribe mesmo também. Caribe depende praticamente de importação de tudo. São os motivos que torna
A visitação ao Caribe é algo muito caro, tanto que uma recomendação que eu faço é combinar países do Caribe em um cruzeiro, que aí você já tem a alimentação e a hospedagem. Opa, legal essa dica. Pois é. Muito legal. E o Caribe, em Bahamas, foi um lugar que, assim, que em beleza geográfica é lindo, mas eu fiquei, tipo, horrorizado. Por quê? As pessoas, elas praticamente vivem numa relação de escravidão, quem trabalha lá. Existe uma parte em Bahamas, em Nassau, que chama Junkanoo Beach, que é onde param os cruzeiros. Ali parece que você está em Miami. É lindo, perfeito. É a foto da revista. É a foto da revista, e onde os turistas, onde está a maioria dos hotéis, onde a concentração, o pessoal fica. Eu me hospedei aonde? Do outro lado da ilha. Ah, meu Deus. Numa área residencial. E beleza, e eu fui pegar o ônibus de linha, tudo. O ônibus era ok, mas você vê, não dava pra você andar. Porque mato dessa altura e não tem calçada. Não tem calçada. Depois você olhar os meus stories de Bahamas, você vai ver, tipo, a diferença é gritante. E, assim, aquele quadradinho, um lugar pleno, perfeito, cheio de comércio, de coisa perto, e do outro lado, onde as pessoas que servem os turistas vivem, nada. E o custo de vida é muito alto para as pessoas que vivem lá. E aí, como o custo de vida é alto, o salário é baixo, e eles trabalham muito, eles ficam reféns a comer o quê? Ultraprocessado. Salsicha, aquelas pastas de carne enlatada, cheia de conservante. E a OMS alerta. Tudo isso são preditores, assim, para você desenvolver um câncer. Aí eu olho, assim, para minha alimentação, para o passado, porque muitas vezes eu comi, do que eu me privei. O quão isso pode ter influenciado no desenvolvimento do meu câncer. E para essas pessoas, o acesso a um alimento de qualidade, o acesso de um alimento com valor nutricional adequado, é praticamente nulo. É praticamente nulo. Ou seja, a expectativa de vida dessas pessoas baixa, a saúde é paga e é cara. Então, como que a pessoa vai tratar um câncer? Então, E aí, nessas, me fala, você acaba, embora você tenha dito que você provavelmente mude de país, né? Mas chegou algum momento que você, analisando isso, você estando nesses lugares e vendo esses problemas, você dizer, não, meu Brasil realmente é maravilhoso? do país que você vai, você fala, ai, graças a Deus, tô no Brasil. É, porque é o que você disse, a violência não tá só aqui, tá em vários lugares. E as pessoas tendem a falar mal, né? Por exemplo, uma coisa que me chama muito a atenção, eu acho que o nosso metrô deveria ter muito mais linhas aqui em São Paulo, principalmente, né? Para nos levar para tudo quanto é lugar, sei lá, maior número de trens, enfim. Mas eu acho que o nosso metrô é de muita qualidade. É maravilhoso. Não é? Nossa. Se a gente comparar com Nova York, Buenos Aires, próprio Chile, França, fiquei horrorizada. É tenebroso. Então eu acho que é isso, né? Quando você viaja, vivencia, você acaba dando valor ao que você tem, né? Sim. O que poderia melhorar no metrô de São Paulo, por exemplo, diga. o mesmo ocorre no Rio de Janeiro, é a frequência de trens. Exato. Porque essa superlotação, É. gente, a gente não é gado para ir amassado dentro de um trem, tá todo mundo pagando passagem ali. Exatamente. Eu falo, o que a gente aprendeu com a pandemia sobre aglomeração? Pois é, nada. E isso é uma coisa que eu me questiono em alguns lugares do Brasil e em alguns lugares do mundo. Mas se a gente parar para pensar, o povo brasileiro é muito privilegiado, inclusive no passaporte. É, né? Porque o passaporte brasileiro é o 16º mais importante do mundo. Ele dá muito acesso. É sério. Muito acesso. Comparado com os outros países aqui da América Latina, o acesso é praticamente mínimo. Pois é, né? Conversei com o pessoal no Equador, com o pessoal em Honduras, e no Panamá.
A pessoa fala, a gente não consegue visitar certos lugares porque precisa de visto e não é permitido o visto. Entendi, olha só. Então tem também essa questão de limitação. Pensou você ser limitado, não poder ir porque você não vai ter visto, não é autorizado para você? E a gente também tem que agradecer que o Brasil não é um país que se envolve em conflitos internacionais. É, Então, não tem um povo, um lugar que você vá que ele não goste de uma pessoa do Brasil. O exatamente. brasileiro é quase sempre bem recebido em qualquer lugar do Sim, mundo. sim. Porque também quando os turistas vêm, dizem que nós recebemos muito bem, Tem né? que contar. É uma característica nossa, né? Muito legal isso. Quanta coisa que você está me trazendo. E aí, me fala uma coisa. Você acabou de mencionar uma coisa importante, que é a questão da alimentação dessas pessoas, desses alimentos ultraprocessados que podem levar essa doença. E você questiona a alimentação que você tinha. Esse problemão que você viveu, Uhum. acabou trazendo para você uma bagagem que você mesmo já falou que você parou já para ajudar outras pessoas, não só em relação a essa questão mais do suicídio e tal. Você já participou, depois disso tudo, de alguma campanha médica para ajudar pessoas, aconselhar ou não, ou pretende? Eu trabalhei por muito tempo em comunidade, dentro de comunidade, aqui Ah, em São Paulo, na Zona Norte. hum, E a gente sempre teve eu tenho uma formação em saúde pública também. aham. Eu tenho e eu usei dessas ferramentas e do que eu e da troca com a equipe multidisciplinar para desenvolver a promoção e prevenção de saúde para as pessoas. Uhum. E eu acho que isso é fundamental, é algo que é possível também ser abordado na rede social, junto com o conteúdo com uma certa sutileza, Aham. mas eu entendo que no período que eu trabalhei nessa região, eh, com pessoas em vulnerabilidade social, pessoas que por vezes não tinham perspectiva de conhecer São Paulo do outro lado da ponte, o centro de São Paulo, museus, ou entender que aquela realidade, aquela situação, aquilo é um É, padrão da existência. é. Você trocar o estar pelo o estar pelo ser. Sim, sim. Então, eu acho que isso é um cuidado que a gente sempre tem que ter quando a gente chega num limite de visão. Uhum, Porque uhum. eu falo, quando eu cheguei no meu limite, que eu achava que aquilo era a realidade e não dava para ser além daquilo, eu falo, é aí que o negócio quebra. Entendi. Então, você acha que chegou no limite, para tudo, revê, expande. Porque É, tem mas tem algo. vezes que é delicado fazer isso, né? É, Que você, dependendo com o público que você está lidando, é o que você acabou de dizer, ela não tem aquela perspectiva, né? Mesma coisa quando eu vejo crianças no farol vendendo uma bala, eu falo, você devia estar na escola. isso é um desafio. Porque é uma reconstrução de mindset. Exatamente. E como as pessoas. Eu fico meio chateada às vezes com essa questão, sabe por quê? Quando eu falo em mudança de mindset, que eu acredito piamente, algumas pessoas ironizam. Elas ainda não levam a sério. E, de fato, a mudança de mindset é tudo, né? Muda completamente a sua visão sobre as coisas. E as coisas começam a fluir diferente, você acha ou não? Você concorda Total. comigo? Concordo plenamente. E não só, e é um desafio diário, porque eu falo, não é porque eu fiz tudo isso, que eu visitei os 32 países, Uhum. que eu tô pleno o tempo inteiro, que não tem uma Sim, recaída, alguma coisa. Eu claro. falo, você tá num momento, assim, às vezes atravessando um desafio de trabalho, alguma coisa, é Sim. muito fácil eu pegar e atacar uma caixa de doce, Ah, por sim. exemplo. E porque Como? você voltar para uma programação antiga, uma programação que ficou basal em você muito tempo, é muito fácil. Você sabe que eu tô passando um pouco por isso, viu? Eu estava tão regradinha em algumas coisas, de repente eu dei uma deslizada. E agora eu tô precisando reprogramar de novo. Tô passando por isso. Então, é um estímulo diário. Acho que é importante ter também uma rede de apoio, conversar com pessoas. O ser humano, ele não é uma pessoa para ser isolada, ele é um ser social. Tem que Sim, interagir, perfeito. tem que ter contato com pessoas. Então, ter amigos, fazer amigos, ou mesmo conversar com pessoas na internet que estão ali criando conteúdo. Às Uhum. vezes, você colocar um likezinho, você fazer um comentário, isso já Já, dá uma super ajuda. verdade, verdade. Fábio, em relação, eu quero voltar um pouquinho à questão, porque é uma coisa que me assusta um pouco. Já tivemos outros convidados que vieram falar também sobre problemas que passaram, né, de saúde e tal.
você falou que você fez o seu diagnóstico no dia que você chegou lá do plantão, se jogou, né, sobre o seu câncer e tal. Aham. Depois que você, de fato, enfrentou o tratamento e agora você está nesse controle, né? Você teria algum alerta para fazer para os homens, para as pessoas, né, como se analisar para tentar evitar? O que você poderia dizer sobre essa experiência? Bom, eu acho que assim, independente de ter feito o diagnóstico ou não, eu fiz porque minha cabeça médica já foi longe. Poderia estar pensando além, poderia ser só uma ansiedade, mas não era. Mas é assim, e se perceber algo diferente acontecendo no seu corpo, procura um profissional, pelo menos para tirar uma dúvida, um bom profissional, alguém que você possa confiar. Às vezes, o que eu pego muito em atendimento, hipotireoidismo subdiagnosticado, e se não for tratado, pode levar a um coma, numa situação grave, pode levar a demência a longo prazo. E às vezes, muitas vezes está manifestado como um ganho de peso, uma alteração de memória, uma perda de cabelo, e às vezes não está diagnosticado. Então, percebeu que tem alguma coisa estranha acontecendo no corpo. Às vezes não é fazer a dieta da lua, a dieta do sol, tomar um chá, X. É procurar um bom profissional e fazer um check-up. Porque às vezes as pessoas têm um pouco de medo, né, de encarar as coisas, falar assim, quem procura acha, né? Mas é preciso cuidar da saúde e estar atento ao corpo, né, de tudo que está ali de diferente, né? E também tem a questão, muitas vezes eu falo que a gente vem atravessando uma fase desafiadora na medicina, porque aumentou-se muito a quantidade de formandos médicos e muitas vezes sem qualidade, sem serviços de especialização suficientes para receber essas pessoas. E às vezes o paciente ele tem uma experiência ruim com um profissional e aí cria uma resistência muitas vezes de procurar uma segunda opinião. Então, a gente tem que tomar também um certo cuidado com o profissional ao qual você entrega o seu cuidado. E como entra o Fábio, o doutor Fábio, nesse momento? Porque assim, vou viajar, amanhã eu tô indo para não sei onde, depois como que é essa sua rotina? Então, eu estou num processo de outplacement em transição de carreira, em parte, porque eu trabalho em quê? Eu trabalho no SAMU, trabalho dentro de ambulância ou trabalho regulando telefone, trabalho em regulação de vagas de município e trabalho também em quê? Em hospital, em UTI. Então, são coisas assim que são basicamente presenciais. Então, às vezes eu tô um tempo aqui no Brasil, trabalho, respeitando, claro, os meus limites, porque eu aprendi isso na pandemia. E daí saiu de novo. Mas eu comecei a atender online agora, da parte médica, e comecei a trabalhar também com outras coisas. Venda de seguro viagem, eu criei um e-book, já logo mais eu vou lançar meu segundo. Criei um e-book de planejamento de viagem, faço consultoria de viagens. Eu estou abrindo agora uma agência de viagem também para começar a trabalhar com passagem, com roteiros. Mas por hora já todo o planejamento eu ajudo as pessoas a criar a viagem dos sonhos. Tenho parceiros que trabalham com empresa de visto, dependendo do país. Então a gente vai trabalhando com outras coisas que também ajudam a financiar o projeto. Então você está fazendo essa transição e de fato para ficar só no turismo. Na verdade, para trabalhar com liberdade geográfica. Entendi. Tá? Porque atendendo online, só preciso me ajustar ao fuso horário do Brasil. Mas com assinatura digital, seguindo as normatizações do Conselho Federal de Medicina, eu posso trabalhar online. Então você não pretende abandonar a medicina? Não. E Você gosta de ser médico? eu gosto. Gosta. Eu gosto. Eu falo, inclusive, estudo francês, porque eu quero ainda aplicar para um serviço humanitário. Também eu aprendo outros idiomas, já tenho fluência de inglês, espanhol e o francês tá avançando. O francês e o italiano estão avançando. Ainda estou no processo. Essa questão de médicos sem fronteiras te interessaria, não? Com certeza, com Né? certeza. É que tem uma série de requisitos que ainda não deu match. Talvez não seja o momento ainda, mas
são tantos países ainda que eu preciso conhecer, e por que eventualmente não conhecer algum deles prestando um serviço humanitário? Sim. Nossa, que legal. Então, quando você fala em online, seria consultas online Sim, mesmo. eu já faço Entendi, consultas online. entendi. Além desses outros trabalhos voltados para essa área do turismo, com esse know-how que eu tenho, com o que Você eu já deu aprendi. palestras em algum lugar? Não. Sobre questão de turismo? Não. Já, Já? já, já fiz palestras, assim, em caráter voluntário, a pessoas, Aham. assim, que eu acredito que tem essa possibilidade de expandir um mindset e Uhum. para começar algo novo. Não, então é importante, né? Então aqui o nosso bate-papo vai totalmente de encontro, porque você pode falar das suas redes sociais e as pessoas te procurarem para isso também, Claro. né? Quais são? Conta pra gente onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Bom, o foco do projeto nesse momento está no Instagram. Eu Tá. estou estruturando o YouTube, o Facebook, o TikTok e o Quai, já tem algum conteúdo lá, mas Uhum. o grosso Mas é mesmo tá no muita Instagram. rede para administrar, né? Meu Deus. Você faz tudo sozinho? Sozinho. Eu falo, da capa no Canva até a edição final, a Tá. narração, tudo sou eu. Aham. E aí eu falo, e tem dia que eu tenho que tirar o dia Só só para para fazer a aquilo, edição. com certeza. E uma das formas também de financiar o projeto Uhum. são a questão das parcerias e da Uhum. publicidade com empresas. Hum. Porque eu faço parte de um nicho de mercado que é chamado de microinfluenciador de turismo. Certo. Então, às vezes a pessoa, a empresa, em vez dela optar pela experiência de contratar uma agência ou de contratar um grande influenciador, ela Uhum. pega influenciadores menores, Uhum. contrata, você produz um material de você vivenciando, você experienciando aquele produto, aquele serviço, você posta, você às vezes oferece um cupom de indicação que a pessoa ganha desconto e você comissão, Uhum. e assim as coisas fluem. Entendi. E tem alguns famosos já que você já conheceu, já trocou figurinha, não? Já conheci Já? muita gente, É. inclusive o meu mentor, Hã. o Robson, um abraço, Robson. O arroba dele é o Nego Vai Longe. Opa. Ele é o atual recordista mundial de homem mais rápido a visitar todos os países do mundo. É sério? Ele entrou essa Como semana, que é a rede dele? é arroba o Nego Vai Longe. Meu Deus, hã. Ele visitou todos os países do mundo em tempo recorde. Hum. Ele foi aluno do Anderson, que é do 196 Sonhos, que foi o primeiro brasileiro a visitar todos os países do mundo, Hã. e também entrou no Guinness. E assim, conheci Anderson numa palestra, aí conheci Robson através da palestra do Anderson, e eu tenho uma amiga que também está visitando todos os países do mundo, a Aline, do 207 Destinos, e aí ela comentou que ela estava mentorando com o Robson, tudo, aí eu entrei em contato, de repente, tem mais ou menos um ano que ele está me acompanhando nesse projeto. Legal. Quais são os próximos países da lista? Próximos países? Agora, tô indo próximo sábado. Hã. Eu vou passar por Portugal. Ai, que delícia. Já vai agora à Europa. Na verdade, eu vou fazer um Você stop. terminou a América, né, que você falou? Terminei. Tá. Mas, na verdade, assim, eu tô indo por uma questão de trabalho. Tá, tá bom. É, eu vou passar por Portugal, vou fazer um stopover lá. Eu falo, planejamento de viagem é tudo. Como eu vou voar com a TAP, Sim. eu vou fazer um stopover em Porto, no Portugal. Hã. Tomar um vinho do Porto, conversar um pouquinho com os portugueses, Claro, por que não? Pois. né? Comer um pastelzinho de Belém, Opa, que delícia. que eu adoro um doce. Oi, minha Nutri que me perdoe. Oh, meu Deus. Hein? Só lá em Portugal, né, não dá pra passar. Com certeza. Aham. Mas eu estou seguindo para Inglaterra. Na verdade, como eu vou descer em Heathrow, eu vou aproveitar e já vou dar uma puxadinha pro país de Gales. Aí já é mais um para dar uma visitadinha. Sim. Aí eu sigo para Londres, para a WTM de Londres, que é uma Hã. das maiores feiras de turismo do mundo. Certo. Eu vou estar lá participando, assim, que feira é um bom lugar para você fazer contato com países, conhecer experiências e também Uhum. fazer contrato com empresas. Porque às vezes você são nesses lugares que você firma as parcerias, muitas vezes. Certo. E é fácil fazer uma parceria com empresas? Não Que necessariamente. então, o que eles normalmente exigem? Bom, primeira coisa, você tem que ter um Media Kit.
Media Kit é como se fosse o seu currículo de Sim. criador de conteúdo. Sim. Lá tem quem você é, o que você faz, aonde você se apresenta, tem os seus números, assim, de entrega, o seu perfil de público, dados, assim, que o marketing pede. Certo. E geralmente você anexa uma carta ou marca uma reunião para apresentar a sua proposta. Aí, geralmente, é feito um contrato, os termos e prazo de entrega. Tá. Que acho que é importante também se respeitar essas questões, porque em muitos lugares o criador de conteúdo ele ficou mal visto por a pessoa ir lá aproveitar de uma experiência, de alguma coisa e de repente Não. desaparecer. Eu- Pois é. Eu falo, inclusive eu tô indo representar a Abractur, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Conteúdo de Turismo. Tá? A gente é a primeira associação brasileira a unir todos os tipos de criadores de turismo. Quem produz para TikTok, para Instagram, para blog, para YouTube, para podcast. Se é do nicho de turismo, porque eu sou conselheiro fiscal na associação. Que legal, olha. Eu faço um pouco de tudo. Gente, realmente, olha quanta coisa descobrindo aqui. E Um pode tudo. Tá vendo? Um pode tudo. Perfeito. Viaja para tudo. Que legal. E é isso. A gente... Então, Portugal, aí você vai para Heathrow, aí você vai para País de Gales, vai ficar ali na Inglaterra. Daí vou para Londres, para feira. Pra feira. Que aí eu vou para Tailândia. Caramba. Tailândia. Vou na expedição da Aline, que é essa amiga que eu comentei. Ela organizou uma expedição lá na Tailândia. Que aí eu vou aproveitar, visitar toda a Tailândia com ela e com o grupo dela. Cuidado com os macacos, né? Lá tem os macaquinhos. Lá tem os macacos, tem que tomar cuidado. Sim. Mas é a época do Festival de Lanternas. É verdade, da Rapunzel. Colados. Você jura que você manda uma foto pra mim? Com certeza. Porque eu sou louca pra ver esse lugar, gente. Que lindo. Tá, e daí da Tailândia você volta pro Brasil? Não. A Tailândia, eu falo tudo isso. Como que você perguntou como que eu monto as viagens? Isso. Eu falo, muitas delas vêm conforme a oportunidade. Tá. Porque, beleza, você pode entender de milhas, conhecer os programas, acumular em diferentes programas, saber fazer emissão, mas muitas vezes você tem que ter disponibilidade para aproveitar uma oportunidade. Certo. Porque, assim, apareceu uma oferta, eu vou lá e agarro aquela oferta. Tá. E às vezes eu tenho que ver quais são as alternativas. E muito da sequência dos países que eu fiz foram por conta dessas oportunidades. E que nem, eu vou voltar para Londres, porque daí já vai ser finalzinho de novembro, eu vou pegar a decoração de Natal. Certo. Aí, claro, vou pegar o Natal de Londres. Nossa Senhora. Apenas. Só que eu tô voando Etihad. Etihad, a base dela é em Abu Dhabi. Tá. Vou fazer um stopover para tirar fotos na Mesquita Branca, claro. Meu Deus. Nossa, incrível isso. Pois é. Mas posso te falar? Admiro o Master e acho que é um ato de coragem monstro. Porque você vai, né? Você vai. Bom. Você vai. Não, eu quero, é isso que eu quero. Então... Gente, eu acho isso incrível. Eu não sei mais viver sem esse momento da viagem. Entendi. Eu falo, e é muitas vezes um desafio. Que nem eu subi agora o Cotopaxi lá no Equador. Um vulcão. Chegamos lá em cima do vulcão, começou a nevar. Aí beleza, descer o vulcão, e nevando. E o finalzinho quando a gente já tava perto da base, a gente ia descer mais ou menos uns 3 quilômetros de bicicleta. Meu Deus. E tava chovendo granizo. Meu Deus. Aí foi aquele momento que eu falei, ai meu Deus, vamos lá. Comecei a ir na bicicleta e fazendo oração, e falei, vamos. E deu certo. Desci. Não, porque você precisa ter uma disposição física também. Que eu não tenho. Faz mais de um ano que eu ando de bicicleta. E de repente tô eu lá. Pronto, e deu certo. Não, eu solo irregular, tipo. Caramba. E eu morrendo de medo. É, porque podia cair até se machucar, né? Total. Meu Deus. Incrível. Olha, eu tô abismada aqui. E aí, dentre tudo isso, você lá atrás tinha lá o Fábio cantor, o Fábio artista. Esse lado seu, como ele ainda se manifesta, você fez teatro, né, musical que você comentou. Teatro musical, teatro tradicional, passei, estudei todos os estilos, a história do teatro mundial, a história do teatro brasileiro, então
Sim, eu falo, essa bagagem toda, tudo isso se complementa. Né? Seja na criação de uma persona, de um personagem, para me proteger na hora de eu dar uma notícia ruim Tá. e na percepção de ser mais humano, ao dar uma notícia ruim para uma pessoa e saber como me comunicar, como abordar determinada situação, Aham. para falar, para me posicionar, para ter uma certa postura em algumas situações, para fazer teste para publicidade também e também os anúncios da internet, Claro, por que não? Claro, né? sim, É o marketing 5.0. com certeza. É tudo que Enfim. se complementa mesmo. Eu acho que conhecimento é tudo, né? E também eu trabalho com a arte. Já fiz vários trabalhos artísticos. O último foi o Cineconcerto do Senhor dos Anéis. As duas edições que teve no Brasil, eu participei enquanto cantor. Olha, que legal. Sim, eu sou professor de canto, capacitado na técnica belting contemporâneo do maestro Marconi Araújo. Olha só. Então também dou aula de canto. É possível dar aula de canto online? É possível. Você conhecendo a voz do seu aluno, para trabalhar com o canto, trabalhar com a voz, eu falo que a gente não faz, assim como na medicina, a gente não faz nada sozinho. Uhum, É um tripé. uhum. É o professor de canto, um médico otorrinolaringologista especializado em voz e uma boa fono. Eu falo, é o conjunto. A gente, você tendo o conjunto e esses três profissionais se conversando, é super possível. Entendi. Sensacional. Eu tô aqui assim, extasiada. Tem alguma coisa que eu perguntei ou deixei de perguntar que você quer me contar? Bom, acho que não, acho que a gente... Você acha que abordou tudo? São Tem tantas, que é tanta são coisa linda. são tantas vivências, tantas histórias. Eu não terminei de contar da Guiana Então, Francesa. conta. Vou contar. Ah, Que eu falo que foi um marco de transição. aham. Por quê? Cheguei lá no Oiapoque depois de 10 horas Verdade. no ônibus chafalhando. Aham. Fui lá no monumento do Oiapoque. Falei, gente, eu quero ver isso de Aham. perto, pelo amor de Deus. Aham. Aí fui lá e eu fiquei surpreso, assim, porque é um lugar muito vulnerável, assim, muita gente em estado etílico, caída ao solo 9 horas da manhã, assim, um lugar bem, assim, desafiador, assim, mas ao mesmo passo pessoas muito amáveis, muito receptivas, assim, Brasil, né, gente? Uhum. Brasil. Aí eu tinha duas formas de chegar na Guiana Francesa. Eu poderia pegar o barquinho ali, que é a voadeira e atravessar para o outro lado, ou podia ir pela ponte binacional, que é a ponte que o Brasil construiu, mas Aham. que em tese favorece a França Tá. apenas. Olha. Porque a gente para entrar de carro lá também tem que pagar quase R$ 500 de taxa depois de uma autorização X, Nossa. mas eles Pela podem... ponte que nós construímos. Tem a plaquinha da Odebrecht lá. É sério. Ponte. Ei. Pois é. Enfim, aí... Mas que o carro que vem lá do lado francês circula livremente pelo Brasil. Tanto que eles compram bebida, coca, coisa do nosso lado e atravessam ilegalmente de barquinho. Putz. Vi isso acontecer lá. Olha. Mas beleza, eu atravessei a pé pela ponte, A pé. passei na imigração no Brasil, eu entrei lá do lado francês, papum, belezinha. Aí tá, eu não sabia como que ia chegar no centro, que era tipo 10 quilômetros. E eu fui andando, cantando no caminho, e choveu. E eu fui na chuva mesmo andando. Aí o Google Maps estava errado. Tipo, ele mandava entrar num lugar, eu olhava pro lugar, era tipo um rio, ou era mato. Pá. Aí eu fui seguindo o caminho do carro, né? Ah. Tipo, 2 horas e meia depois eu cheguei no centro de São Jorge. Agora pensa, aquela pessoa que até 3 países atrás era Nutelinha da classe Sim, executiva, com a mala, com tudo, e de repente tava eu com a mochila, num estilo de vida minimalista, novo, assim, choque de mindset. Nossa, total. Porque, em resumo, o que eu fiz? Eu fui de Macapá, no Amapá, passei da Guiana Francesa de ponta a ponta, da Guiana Francesa pro Suriname, eu atravessei num barquinho de pescador. Do Suriname, atravessei lá nas vanzinhas lá que eles têm, que o pessoal... Tanto naquela região toda ali, mesmo no Brasil, em Roraima, tem muito essa coisa de cooperativa, de vai enchendo táxis, junto e sai. Isso. Tem muito esse tchan. Aí fui nisso. Aí eu fui até Georgetown, na Guiana. Atravessei o Suriname de ponta a ponta, na Guiana. Nossa.
Até a capital. Nossa, de Suriname pra Georgetown eu faria esse trajeto de avião hoje. É bem perrengue. Tipo, o avião é $200, esse trajeto é $50. Caramba. Mas são 15 horas. Nossa. Assim quase, meu Deus. Foi. E aí, quando você chega lá, você olha, explora. Eu fiquei meio morto, assim. A Guiana, eu fiquei surpreso. Porque não tem esgoto. É a céu aberto. Até do lado do palácio presidencial lá é a céu aberto. É sério? É assustador. Falar que aquilo ali pertenceu à Inglaterra um dia. Nossa, hein? Não, na verdade pertenceu, né? Como colônia de exploração, não de povoamento. Claro. Porque se você comparar com os Estados Unidos, com o Canadá, ou mesmo com Trinidad e Tobago, que foram colônias de povoamento, é completamente diferente Entendi. a realidade. Nossa, mas que bagagem interessante que você traz, né? Quanto tempo, em média, você fica em cada país, assim? Depende do país. Um país que é mais... Nesses da América Central, como que foi? Olha, teve país que eu fiquei 2 dias, tipo Suriname, Guiana, que eram lugares... Ainda aguentou 2 dias? Tá. Mais, assim, desafiadores. E tem lugares, assim, que eu fico 3, 4, ou volto. Que nem a Guatemala eu fui 2 vezes já, e ainda vou uma terceira. Então, eu acho que depende, porque a gente também tem que acabar um pouco com esse mindset de escassez. Tipo, não é porque eu fui num país uma vez na vida que eu nunca mais vou poder ir naquele lugar. Sim. Claro, você planejando, você pode voltar. Pode ter uma visão diferente, uma experiência diferente. Eu falo... Tanto que eu fiz isso na questão do câncer. Eu tava na Guatemala, eu fui pro México, daí eu falei, não, no México eu vejo o que eu vou fazer, porque eu tive que cancelar todas as passagens que eu tinha em sequência já emitido e comprar outras novas para voltar pro Brasil. Eu comprei uma passagem de Cancún para Nova York, de Nova York para Boston, de Boston pro Brasil, tipo, com 5 dias de antecedência. Como eu falei, sou dramático, né? Entendi. Eu falei, se eu morrer, eu preciso ver Nova York uma última vez. Tá. Eu falei, e tem minha prima... Nova York. Tem minha prima que mora em Boston. Eu falei, quero ver ela uma vez mais antes de voltar pro Brasil. E fui. Ainda fui pleno de executiva, porque aí eu me dei o direito. É óbvio. Eu me dei o direito e falei, estou cancelando minha viagem, tenho que me compensar. Exatamente. Perfeito. E assim, tudo em cima da hora. Entendi. Conhecimento, né? E coragem. Conhecimento e coragem, que eu tô aqui assim, boquiaberta. Tô achando o máximo. Você falou que você ama Nova York, eu amo também. Amo. Fui 28 vezes apenas. Pelo amor de Deus. Não, eu não fui tudo isso, porque não tive condições, mas já fui, acho que, 2 ou 3. E agora eu tô começando a montar expedições, as pessoas têm procurado, assim, vamos junto, cola aí. Então, agora em dezembro a gente começa a primeira, porque de Londres eu vou pra Nova York pra encontrar um grupo. Depois de fevereiro de novo, e ano que vem vão ser 4 expedições. É sério? E aí você fica com o grupo? Sim, a gente vai explorando. Tudo que eu tenho de experiência de 28 idas para Nova York, mais apoio de empresas, de guiamento local, a gente faz a construção. Nossa, demais! De uma experiência, tipo, full Nova York. Ai, que demais. Quanto tempo, mais ou menos, essa expedição? Depende da expedição, de 5 a 7 dias. É o suficiente, né? Assim, se for fazer tudo direcionado e com calma. Sim, exatamente. Não, é porque tem gente que fala, não, se for para Nova York tem que ficar, 10, 15 dias? Não é necessário. É que Nova York é que nem São Paulo. Exato. Assim, você tem muita coisa legal aqui, ali, papo. Se você não organizar... Isso. Geograficamente... E saber os horários das coisas, e o dia que tem museu grátis, o dia que isso, que aquilo... Você sabe que a primeira vez que eu fui, eu não consegui fazer tudo o que eu pretendia. Deixei 2, 3 coisas para trás. A segunda vez, tudo que eu descrevi eu consegui fazer. Que muito planejado, sabe? Então, assim, porque, né, coisas que eu queria conhecer, queria levar as minhas filhas, que elas amam. Sim. Então, a gente conseguiu. E foi bem legal. Mas agora tem outras coisas que nem tem aquele bondinho, que isso aí eu não fui, eu quero ir ainda. Tem aquele novo,
Que você vai no topo do prédio lá, que eram aqueles rapazes que construíram... Ah, sim. Como que é o nome aqui? O É The Edge. Exatamente, Ded, exatamente. The Edge, que Quero é na frente do Vessel. Que Exatamente. também é um prédio fantástico. Mas essa atração é nova, né? Deve ter uns 2 anos. Quando eu fui da última vez não tinha. Isso aí eu também quero ir. Mas eu já fui já no novo World Trade Center, lá no museu, isso tudo eu já tinha feito, né? Mas amo Nova York. É que tem tanta coisa lá. Tem. Tanta coisa. Tem muita coisa pra explorar, né? Eu gosto de fazer aula de dança no Broadway Dance Center, que tem lá, assistir os musicais. Ai, tudo de bom. Muito, nossa senhora. Bom, viajar, como é que você define viagem, turismo, na sua vida? Estilo de vida, profissão e existência. Uma composição de existência. Imagino. Pra você, né, agora, essa ressignificação de tudo, né? É um viver intensamente. Eu falo que esse ano ele foi muito extremo pra mim. Não sei como foi pra você, mas pra mim aconteceram coisas muito incríveis e coisas muito ruins. Tá. Tipo, teve essa questão do meu câncer. Tá. Teve a questão que eu perdi a minha avó também. Minha avó, ela, em questão de 3 meses, ela teve um diagnóstico de câncer de pâncreas e faleceu. Entendi. Assim, ela, uma pessoa extremamente ativa, com 86 anos. Em questão de um mês, ela perdeu mais ou menos 20 quilos, começou a ficar amarela. Aí foi feito o diagnóstico de um câncer muito agressivo. Caramba. E ela se foi. Assim, rápido. Eu vi outras pessoas também falecerem de maneira brusca esse ano, que eu fiquei assim, tipo, chocado. E eu falei aquela coisa, tipo, de pensar e repensar a vida. Porque quando eu tive o meu diagnóstico, eu já tinha visitado 24 países. Mas naquele momento eu tinha uma consciência que se eu fosse embora naquele momento, eu estava feliz, porque eu tinha vivido em um ano mais do que eu vivi ao longo de toda a minha vida. Entendi. Então aproveitar, né, cada dia, né, Fábio? Aproveitar a vida, mudança de mindset. Eu acho que é isso. O que eu gosto de falar, quando eu começo a fazer um fechamento do podcast, eu gosto de pensar nisso. Qual que é a mensagem que o nosso episódio vai trazer? Né? Então, eu acho que existe uma música que traz muito, amarra muito essa mensagem. Quer falar sobre isso agora? Então, vamos partir para isso? Então, beleza. Qual que é a música que você indica? Eu vou indicar a música do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, Pure Imagination. Pure Imagination. Você manda para mim depois? Mando. Pra colocar lá no... Com certeza. Inclusive, essa versão nova do novo filme, eu assisti inclusive esse filme lá em Honduras. Nossa. Ai, que legal. Já que era perigoso, por quê? No cinema. É lógico, mais seguro, né? Enfim. E, nossa, saí chorando. E a letra dessa música, ela é muito linda. Eu não lembro da música, mas enfim, eu vou... Não, depois a gente é linda. A gente não pode pôr, porque você sabe, né? Que senão derruba, mas tudo bem. Tem esse pode por causa do, como chama? Direitos autorais. Direitos autorais. Então, e aí essa música que você indica, você vai me mandar depois pra gente colocar no Spotify. Mas posso cantar um pedacinho? Por lógico. Tá, pois vai que derruba, né? Não vai não, canta um pedacinho. Eu falo assim, frases dela assim, que são highlights, que eu falo que tem muito a ver com isso aqui, com o caderno também. Que é: Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Tipo, vem comigo, vamos lá para um mundo de pura imaginação. E na imaginação você coloca tudo aqui no caderno. E é isso. Lindo, lindo. E a letra, ela vai ela é envolvente, ela vai convivendo, vai trazendo as pessoas para esse mundo da imaginação. Maravilhoso. E a imaginação é o primeiro passo para a criação, para você desenhar a tua viagem e transformá-la em realidade. Tudo, né? Porque tudo. eu fiz uns roteiros, umas combinações de países, que um monte de gente chegou a me mandar mensagem no direct, tipo, meu, como você fez isso? Eu falei, peguei o Google Maps aqui, virei 90 graus e fiz assim, a volta. Entendi. Olha só. E aí você vai, né, você tá escrevendo o seu livro sobre a sua história, tal, e aqui tem livros que te inspiraram? Com certeza. Você gosta de ler? Sempre. Eu acho que é fundamental ler. Então eu vi que você trouxe uma pilha aí. Mostra pra gente. Eu trouxe uma pilha. Eu falo, inclusive, tô lendo esse daqui agora. Marketing. Que legal. Né? Porque, infelizmente,
não é só você fazer um bom trabalho, você tem que saber vender o seu trabalho também. Perfeito, perfeito. Então a gente tem que aprender conforme o mundo tá funcionando agora. Isso, falar a linguagem do mundo, né, de agora. Aham. Uhum. E eu compro muitos livros nas minhas viagens, nos países que eu passo. Eu falo, isso é uma coisa que eu separo um dinheiro para, Tá. e um espacinho na mala. Uhum. Porque às vezes eu gosto muito de ver o que vende nas livrarias, o que é traduzido de outros países, o que é de autores locais, que eventualmente eu só vou encontrar lá. Entendi. E é isso. Tem esse daqui, Daniel Lopes Rossetti, que é um psiquiatra argentino, Emoção e Sentimentos. Tipo, é como se fosse Divertidamente, só que mais aprofundado. Tá. Maravilhoso. Muito legal. Ele é um médico argentino da Sociedade Argentina de Estresse. Sobre questão de autoconhecimento, de mapeamento de emoções. É uma leitura fantástica. Esse autoconhecimento é muito importante, né? Total. Eu trago esse daqui, esse livro. Opa! Ele foi muito importante para mim. É da Luísa Ferreira. Ela é uma jornalista lá de Recife, que mora no Rio. Eu conheci ela no evento de viagem do Vaza Onde, que é o... No evento do Vaza Onde, que é o guia de viagens para dentro e para fora. É um livro muito reflexivo sobre o processo de viajar, sobre o impacto do turismo, sobre você pensar o estilo de viagem. E esse livro me ajudou muito sobre como eu me pensava e vivia a questão da viagem, sobre, de repente, começar a frequentar o hostel, sobre começar a conversar com pessoas, sobre ser menos invasivo, interferir menos na rotina das pessoas locais, ou ficar tirando foto de tudo que é coisa, ser aquela coisa menos turista e mais pensador com relação ao turismo. Entendi. E o livro da Rebeca Leteia, Escrever, Cartas de uma Viajante Negra ao Redor do Mundo. Que lindo. Rebeca é uma pessoa maravilhosa. Ela é enfermeira infectologista de formação. E aqui são cartas que ela escreveu para ela mesma durante o momento que ela viveu no continente africano. Ela viveu ali na parte da África do Sul, ela viveu em Moçambique, ela viveu em vários países ali daquela região. E ela escreve cartas para ela de experiências que ela viveu, porque ela trabalhou nesses países durante a pandemia, inclusive. Então, sobre reflexões de humanidade, de viagem, é um livro que amplia muito conhecimento também. Lindo, lindo o trabalho. O trabalho de Luiz, o trabalho de Rebeca. Também são criadoras de conteúdo brasileiras. Maravilhoso. E no próximo episódio que você voltar, você vai contar sobre Inglaterra, sobre País de Gales, sobre tudo isso. Eu quero logo mais ter o livro seu aqui na mesa. Eu faço questão de te receber aqui quando você for lançar esse livro. Eu sei que ainda vai demorar um tempinho, porque você tem que fechar esse seu projeto, né? Mas as portas minhas estarão sempre abertas para você. Muito obrigado. Porque você tem você tem histórias maravilhosas para dividir. Se a gente parar, a gente fica aqui o dia inteiro conversando. Eu fico encantada com você. Eu tenho um Instagram artístico também. Opa, por favor. O Artista que Me Habita. O Artista que Me Habita. Lá é voltado para o trabalho artístico. Entendi. Chegou um momento que eu tive que separar o projeto da arte. Certo. Assim como a medicina também. Sim. Porque de fato, vamos lá, esse projeto de viagem é trabalho, né, também. É trabalho também. Conta das parcerias que você tá me dizendo que faz, né? Sim, tudo. E eu falar, são trocas, assim. Às vezes eu vou referenciar algum serviço, alguma experiência, em algum lugar que eu tive uma parceria boa, eu referencio determinado parceiro. E eu tenho uma curadoria também. Entendi. Que nem teve parceria uma vez... algumas vezes já firmei, a experiência foi ruim, eu paguei pela experiência e não divulguei. Entendi. Porque eu falo, tem um mínimo de critérios. Claro, lógico, tem que também se respeitar e saber até onde você vai, né? Com certeza. Com certeza. Eu falo, eu não sou o Fábio, a pessoa, eu sou a marca Soul from Nerve. Exatamente, a pessoa jurídica, né, vou dizer assim. Exatamente. Fábio, e me fala assim, algum filme que te marcou e que eu sei que a música que você traz de um filme, mas será que teria algum outro que você indicaria, não? Filme que eu indicaria?
Ai, são tão... No avião, você não assiste vários filmes, assim, não? Eu durmo. Você Eu dorme? durmo, assim... Você consegue dormir bem, assim, não tem medo de avião? Eu tenho medo de avião. Você tem? Eu tenho... Isso é uma das coisas que eu ressignifiquei também É. ao longo desse Eu também processo. fiz, sabia? Quando eu fui pro Chile, que eu te contei ainda há pouco, foi em 2006. Era a Copa do Mundo. Não foi? 2006 tinha uma Copa do Mundo aí, eu acho. 2002. Eu sou meio perdido com data. Porque o 2002, é isso mesmo, porque quando eu me casei ganhou. Porque 2002 foi o Penta. Isso. É. E aí nós estávamos no Chile, ia ter um jogo do Brasil, então tinha que esperar terminar o jogo pra gente vir embora. Meu Deus. Então nós estávamos no aeroporto assistindo o jogo, tal, beleza. Ganhou, ficamos felizes, tal. E aí seria o último voo da Varig. Uau! É, porque VASP é mais antiga, era a Varig. Varig ainda existia. Aí o voo atrasado. Atrasado, até que chegou. Então todo mundo vai embarcar, aquela história toda, né? Nós percebemos que a tripulação estava muito cabisbaixa. Muito estranha, sabe? E a gente queria entender o que estava acontecendo, porque estava muito, muito diferente do que normalmente... Bom dia, boa tarde. Né? Bom, beleza, o voo começou, tal. Pegou aquele... Sabe o buraco que o avião cai? Sabe? Que tem um vácuo. Principalmente em cima das cordilheiras ali, tal. Nós pegamos um vácuo que deu duas, não foi uma só, foram 2 quedas de, assim, uns 5 segundos, que para nós representou 5 horas. Dentro do avião caiu tudo, menos as máscaras né? Tudo. Os carrinhos, bebida, as malas, tudo. Daquele movimento brusco que fez. Todo mundo começou a chorar, desesperar, pedir remédio, tô passando mal, vou morrer. Foi um caos. E aquilo me gerou um terror na minha vida. Que eu falei, e agora? Eu gosto de viajar. Só que eu peguei um medo que eu travava assim, ó, entendeu? E aí foi indo devagarinho, mesmo assim eu ainda fiz algumas viagens, né? A minha mão pingava. Eu não comia. Eu ficava, assim, sem reação. Eu não ia ao banheiro. Banheiro ainda tem um pouquinho de dificuldade ainda, mas eu vou. Mas assim, eu falei, gente, eu preciso melhorar isso. Aí eu descobri o Lito. Conhece o Lito? Maravilhoso. Lito maravilhoso. Eu vou até mandar um beijo pra ele, porque eu vou te marcar, Lito. Músicas e aviões. Aviões e músicas. Ele é maravilhoso. E aí a gente começou a ver o Lito e ele explicar vários acidentes, porque, olha, muitas combinações, olha, não, turbulência não, olha. Eu tenho um curso que tira o medo. Eu não fiz o curso, mas só a forma como ele traz as informações, aquilo foi me acalmando, você acredita? E hoje eu fiz uma viagem há pouco sozinha para os Estados Unidos, que eu jamais imaginei na vida conseguir. E fui maravilhosa, graças a Deus. Com conexão e tudo e tal, e foi, e assim, vou te falar. Mas eu vou te falar, eu passei por uma situação semelhante. É... Só que muda o ano e a companhia aérea. Só tem uma coisa em comum, a companhia que eu voei também não existe mais. Tá. Era a antiga Pluna. Era uma companhia aérea estatal uruguaia. Nossa. Eu tava indo de Montevidéu para Santiago. O ano era 2000... Tem que ter Santiago no meio. O ano era 2011, também, só que eu não tava saindo de Santiago, eu tava indo para. Eu tava indo para, o ano era 2011, tava eu e meu pai. Inclusive, a mulher colocou a gente numa saída de emergência, que o avião era aquela configuração 2 e 2. Tá. E eu falei, moça, eu não vou sentar aqui, eu tenho medo de avião. Eu já tinha medo, assim. Mas era um medo, tipo, não gosto. Tá. Mas era só isso. Aí, não, mas se eu não sentar aí, você não vai voar, que não sei o quê. Eu falei, vai morrer todo mundo queimado se eu não vou abrir essa porta desse avião, se acontecer alguma coisa. E daí, beleza, eu tava chegando ali na cordilheira, deve ser naquele lugar também onde teve aquela questão da década de 70, lá do acidente. Tá. Aí assistiu esse filme? Aquela versão? Assisti. Aí o avião começou assim. Ai. Daí depois assim, daí apagou a luz e fazendo umas chacoalhadas assim. Daí que nem você falou, queda de 5 segundos. Assim, o avião despressurizou, assim. Despressurizou. Caiu máscara, caiu tudo. Não, no meu não despressurizou. Eu tava, inclusive, se eu via, ai meu Deus, ai meu Deus, oh my God, se eu via tudo que é língua e bebezinho chorando, parecia o filme 1 da Premonição. Eu assim, meu Deus.
Meu Deus, não é horrível. Aí, Só quem vive sabe. eu juro, eu amo M&M's de amêndoa. Eu tava comendo nessa hora o M&M's de amêndoa. Nunca O mais você outro comeu. tudo. Eu fiquei uns 5 anos sem comer M&M's de amêndoa. Mas Juro. eu imagino. Aí eu fui vencendo o medo também, acompanhando o Lito maravilhoso. Muito maravilhoso. E também vivendo voo. Porque assim, ano passado eu, sei lá, fiz mais de 100 voos. Só ano passado. Então, e assim, né? Porque se a gente deixar esse medo também nos dominar, o que acontece? Não dá, não dá. É isso mesmo, não dá. A gente tem que viver um dia de cada vez e enfrentar tudo que vem pela frente e ir atrás dos nossos sonhos Total. e botar o projeto para andar, né? É isso. E viver, aceitar os perrengues, aceitar as frustrações, falar as coisas acontecem. Com certeza. Infelizmente. E assim, também quando não chegou a hora da gente, não é a hora. É, E ponto final. e ponto. Né? E enfim, você agora há pouco também falou sobre o ano, né? Que você teve coisas boas e ruins e tal. Eu posso dizer que esse meu ano tá bacana. Mas por quê? Porque além de eu tirei os projetos de fato do papel, comecei a executar e os frutos vão chegando, né? Então eu tô muito feliz. E por ter você aqui também, porque cada episódio nosso é escolhido com muito carinho. Isso eu vou te falar de todo o coração. Obrigado. Sabe, a gente, tanto que nós tivemos, né, uma conversa antes, porque eu gosto sempre de conhecer antes, previamente, com quem a gente vai interagir, porque eu acho que é importante, porque o episódio fica mais leve, fica mais gostoso, a conversa flui muito melhor. Eu falei, são temas pesados, assim. Então, mas se você vê, a gente tem que lidar leveza. com leveza, exatamente, né? Então é a vida, altos e baixos, mas o que eu fico mais feliz é que a sua mudança de mindset está fazendo você realizar todos esses seus sonhos e seus projetos. Sim, e o objetivo do perfil, eu falo, não quero, assim, dizer para as pessoas, eu visitei todos os países do mundo apenas. Eu quero inspirar, quero ajudar as pessoas a saírem, a saírem de uma zona de sofrimento. Isso. Para um outro lugar. Isso. Porque às vezes só tá no lugar errado. É isso. Maravilhoso. Não sei, se quer falar mais alguma coisa, você fica à vontade, mas eu já tô assim, não sei nem o que dizer mais. Ai, você falou de um filme? Eu lembrei de um agora. Ah, sim, claro. Não tem uma relação direta com viagem, mas tem relação com superação e é voltado pra arte. É bem antigo esse filme. Assisti, acho que em DVD. Nossa, faz tempo. Você vê que ponto que a gente tá. Eu sou da época do videocassete, que assistiu a Fantástica Fábrica de Chocolate na escola, numa TV de 29 polegadas de tubo. Sim. Ó, a gente denunciando minha idade. Nossa, pois é, mas ele falou no começo já, né? Enfim, eu falo, você vê como é uma mudança de geração. É muito rápido, né? Pois é. É um filme que a Hilary Duff estrela na Trilha da Fama. Na Trilha da Fama. Ela tem um sonho de ser uma cantora, de frequentar uma boa universidade. Ela tem um irmão dela que grava ela cantando, porque ele reconhece que ela tem talento, só que nesse meio tempo acontece uma coisa ruim com o irmão dela, e ela perde a voz, mas no fim das contas ela aprende a ressignificar isso e alcançar o objetivo dela. Isso que é lindo. Eu acho que aprender a ressignificar é tudo, porque, como a gente acabou de falar, a vida tem altos e baixos. E se a gente se deixar prender pelo lado ruim só e ficar pensando daquela forma negativa, as coisas não andam. Não é isso? Então, hoje eu acho que você está aqui para trazer essa mensagem de ressignificar, de rever a vida, de aproveitar cada dia e de colocar em prática tudo aquilo que a gente sonha. Concretizar mesmo. Com certeza. E você vai me mandar uma foto das luzinhas da Rapunzel. Com certeza. Vou gravar um story. Vou te marcar lá. Eu vou amar. Obrigada, Fábio. Obrigada mesmo por estar aqui. As portas estão abertas quando você quiser. Volte sempre. Muito obrigado. Obrigadão.